Desse jeito, devagarzinho, fazendo essa alavanca, a gente está conseguindo conduzir ele nesse trajeto aqui. E momentaneamente foi a forma que a gente encontrou de levar ele mais próximo ali à base. Ó, ele tava aqui, onde estão essas terrinhas, a gente já conseguiu mover ele alguns metros. E ele vai pra cá, onde tem esse telhado, tá vendo? Ó? Que é no platô logo ali embaixo. Então a gente tá tentando levar ele pelos fundos, que é onde ele vai ficar. E vamos dar um jeito de ancorar ele pra descer na vertical. Descer de rapel. Chega a máquina aqui, né? A gente está fazendo a marcação de onde vai ficar o nosso forno, porque a gente vai posicionar ele mais para o lado de cada bancada, então a gente vai se preocupar em isolar mais essa parte onde vai ser o forno. Aqui a gente vai ter uma bancada. Então, o nosso forno ele tem 90 centímetros e a gente vai encaixar ele aqui alinhado com essa parte de trás, que é para sobrar um espacinho aqui na frente, para a gente conseguir manusear e tal. E ele tem, desses 90 centímetros, ele tem 15 centímetros de borda, a espessura da parede dele. Então a gente vai jogar aqui, ó, com uma folguinha, né? Vou colocar 20 centímetros. Então aqui começaria a parte interna do nosso forno. Bom, então essa é a área onde a gente vai fazer o isolamento térmico para esse forno manter o calor aqui e não perder calor para essa terra que está aqui embaixo. Então aqui onde a gente marcou é onde a gente vai fazer o processo que a gente vai mostrar agora na sequência. Joninha tá aqui quebrando algumas garrafas de vidro pra gente fazer esse isolamento térmico na base do forno. E qual que é a ideia, né? O vidro, ele é um material que ele tem baixa condutividade térmica. Isso significa que ele é um bom material para isolamento, porque ele não permite que o calor
que está dentro do forno passe para essa base de terra que a gente fez e perca esse calor. Então a gente faz com que esse calor ele fique ali dentro concentrado, tornando um forno muito mais quente. A gente optou por fazer dessa forma porque a gente tinha muitas garrafas que já estavam guardadas com esse intuito de a gente reciclar. Na verdade, teve uma época da minha vida que eu comecei a juntar muita garrafa de vidro, pensando em construir paredes de garrafa com pau a pique e tal. Elas ficaram guardadas durante todos esses anos e agora a gente pegou algumas delas, mas ainda tem muitas lá, né? Mas a gente pegou algumas delas para fazer esse trabalho. É uma forma da gente reciclar um material que iria para o lixo e ao mesmo tempo a gente dá continuidade com os projetos aqui do sítio. É muito importante na hora que for fazer esse trabalho a gente tá usando equipamento de proteção, igual o Joninha tá aqui com luva, com óculos, para evitar corte, evitar qualquer acidente, né? A gente gosta sempre de estar de EPI. Eu mesmo tô sem aqui, já recebi uma faísca de vidro aqui, só de estar perto. Então é realmente perigoso esse trabalho, né? Aqui a gente colocou dentro desse saco, para ele não estilhaçar muito. Lembrando que isso tudo é um teste. A gente está fazendo pela primeira vez, nós nunca fizemos. A gente deu uma pesquisada antes, já sabíamos dessa questão do vidro e tal. Vamos testar aqui uma massa refratária com os materiais que a gente tem, mas só lembrando que a nossa ideia aqui é inspirar vocês a testarem, experimentarem e utilizar os materiais que vocês têm aí à disposição. A gente já tinha o cupinzeiro, a gente já tinha muito vidro, temos areia, temos tudo aí para fazer, então por que não fazer e testar, né? Terra de cupim para fazer a massa refratária que vai por cima daquele vidro que a gente quebrou. A gente vai passar a receita da massa. Cuidado com poeira aí. Uhum. Bem fininha. Quando a gente teve a ideia de fazer o forno de cupim, junto com ele, tinha necessidade de fazer uma bancada, né? Uma bancada que fosse suportar o peso do cupim. Deu para vocês notarem que ele tem um tamanho, uma robustez, então precisava também a base acompanhar. Então a gente tinha outras opções de fazer com pé de candeia, que a gente tem muito aqui, candeia caída, e com pedra também. Tínhamos um lote de pedra com tamanhos variados, então vou mostrar bem rápido aqui. Eu dei início a essa triagem de escolher as pedras de acordo com o tamanho, para iniciar uma bancada com as pedras maiores na parte inferior. De acordo com que eu fui subindo a estrutura,
fui diminuindo os tamanhos das pedras e fazendo o travamento, fazendo o encaixe, trabalhando a arquitetura da pedra, né? Esse é um tipo de estrutura usada muito antigamente, fundação de pedra seca, que só usa o encaixe delas, sem uso de cimento, aditivo, sem uso de nada para fazer a colagem. É só um encaixe, compactar também a terra. E dessa forma que a gente conseguiu chegar nesse design aí de bancada, bem legal, bem diferente, com o material que a gente já tinha, que são essas pedras. Então foi a melhor forma de aproveitar elas, e reversível também. Se a gente precisar trocar a bancada por alguma eventualidade, a gente consegue fazer o manejo, usar essas pedras em outro tipo de utilidade aí que sirva pra gente. Então foi bem legal. Nessa parte lateral da bancada, a gente resolveu inovar, fazer alguma coisa diferente. Então, de acordo que for usando, inserindo lenha no forno e tiver que remover para colocar alguma coisa, uma pizza, um bolo, né, essas cinzas que fica, a gente coloca para o lado aqui. A gente vai fazer uma estrutura de ferro que a gente vai conseguir deixar legumes, um queijo de mandioca defumando, alguma coisa assim, nessa lateral dela. Então, sem perder o espaço. Uma fogueira também, se a gente tiver aqui, não necessariamente está fazendo alguma coisa aí, preparando uma refeição, né? Pode ser usado também como uma fogueira, fica bem legal porque acompanha a curvatura do terreno. Então a gente também priorizou isso, sem precisar muita intervenção. Então ficou bem legal essa lateral da bancada. E aqui a gente tinha essa barra de ferro, que a gente não tinha nenhuma utilidade para ela, era um pedaço pequeno. E aí, para aproveitar, para dar uma utilidade, a gente decidiu colocar ele aqui, que ele vai ajudar a estruturar essa base pro cupinzeiro, que é pesado o trem. Então aqui a gente está fazendo essa massa refratária que entrou por cima do vidro. Ali a gente colocou aqueles tijolinhos para poder delimitar até onde vai essa massa, que é onde vai ficar o forno. E essa massa, ela foi feita usando 2 partes de areia, uma parte de terra do cupinzeiro, aquela terra que a gente tirou do cupinzeiro, 1,5 parte de cimento, e a gente colocou 1 xícara de açúcar, um pouco mais de 1 xícara de açúcar cristal, que ele ajuda essa massa a secar mais lentamente, e isso ajuda a evitar trincas depois nesse cimento. Então aqui, depois que a gente terminar de assentar e nivelar essa massa, a gente vai entrar com uma 3ª camada de isolamento, que são essas plaquinhas refratárias aqui, ó. Só que a gente vai deixar para colocar elas depois que o cupinzeiro já tiver
aqui em cima da bancada. Porque aí a gente vem por dentro colocando e depois a gente mostra isso pra vocês. Isso provavelmente vai ser na parte 3 dessa saga. Missão, hein? Bom, a gente quer saber o que vocês estão achando desse projeto. Nós estamos tentando usar o máximo de materiais naturais, coisas que a gente já tem aqui, reutilizar. A gente gosta muito dessa pegada e a gente quer saber se vocês estão com a gente nessa, o que vocês estão achando e o que vocês querem ver por aqui. Eu, particularmente, estou muito animada para ver esse forno pronto, então a gente não vai medir esforços para conseguir trazer ele logo para cá. É claro que tem o tempo de esperar secar essa massa e tal, né? A gente ainda vai ter umas semaninhas aí pela frente. Mas estamos muito empolgados para fazer a nossa primeira pizza no forno de cupinzeiro. É isso aí. E o vídeo de hoje foi esse. A gente gostaria de agradecer a todo mundo que ficou por aí, todo mundo que está chegando no canal e se inscrevendo também. E na parte 3 a gente vai mostrar como que esse cupinzeiro vai chegar aqui e a gente vai dar acabamento nele aqui no local. Então agora é terminar de emassar, esperar essa massa secar e os próximos passos são decidir como a gente vai trazer ele para cá. Então fica com a gente que vocês vão ver essa saga aí, que a gente tá bem animado para ver esse forno pronto. Acompanha aí que ele tá chegando, devagarzinho ele tá chegando. Valeu!